CDI. Você talvez já tenha ouvido falar dessa sigla. Nesse vídeo a gente vai explicar por que falar disso pode ser útil para você, de onde vêm essas letrinhas e como usar essa informação. O CDI não é exatamente o nome de um investimento que as pessoas fazem. Na verdade, a taxa CDI é um número de referência no mundo dos investimentos. E essa ideia de referência é muito importante, porque ajuda a gente a entender melhor as nossas alternativas e comparar elas. Todo resultado de investimento é comparado com a taxa CDI, então? Nananina, não! É importante comparar laranja com laranja, banana com banana e morango com morango. A taxa CDI é uma referência para investimentos do tipo renda fixa, que é a categoria onde costumam ficar os investimentos mais conservadores. Ela não deve ser comparada com imóveis, ações, dólar e outros investimentos diferentes. Cada um desses outros investimentos tem que ser comparado com as referências da própria categoria. Então, por exemplo, o resultado de uma ação não é comparado com a taxa CDI, mas com o índice Ibovespa, que mostra a média das principais ações da bolsa. Falar de taxa CDI é importante, porque a maioria dos investimentos feitos pelos brasileiros ficam nessa categoria de renda fixa. E muitos investimentos chegam até a fazer o cálculo do quanto vão render com base na taxa CDI. Algumas alternativas que costumam funcionar desse jeito são as LCIs, LCAs e os CDBs. Aliás, por falar em CDBs, muita gente confunde esse investimento com a taxa CDI, que a gente está explicando aqui. Mas o CDB é um investimento e taxa CDI é uma referência. São coisas diferentes. A gente viu então que a taxa CDI pode ser usada como base para calcular o rendimento que você vai receber dos seus investimentos. Mas, em outros casos, não é possível saber com antecedência exatamente o percentual da taxa CDI que você vai receber. Nos fundos de renda fixa, por exemplo, você só vai saber quantos por cento do CDI recebeu depois. Como nem todos os investimentos dentro do fundo seguem o CDI, primeiro ele vai ver o rendimento de cada um deles para depois saber o resultado total. E daí sim, você pode usar essa referência para comparação. Ok, já demos uma boa ideia de para que serve a taxa CDI. Mas como surge essa taxa? E o que querem dizer essas 3 letrinhas? O CDI é um certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro, ou seja, um certificado de depósito entre bancos ou instituições financeiras. É isso mesmo, os bancos fazem depósitos uns para os outros. Como eles trabalham com muita movimentação de dinheiro, no final de cada dia pode faltar dinheiro em caixa para uns e sobrar dinheiro em caixa para outros. Por isso, para deixar tudo redondinho, acontecem esses depósitos diários. E os bancos que depositam o dinheiro negociam juros com os bancos que recebem ele. Esses juros são a taxa CDI. Uma coisa legal de saber é que a taxa CDI costuma ficar bem perto da meta que o Banco Central estabelece para a taxa Selic. Selic é aquela taxa básica da economia, da qual a gente está sempre ouvindo falar nos jornais. É desses tais depósitos diários que surge a taxa CDI, que vai ser a referência para a gente rentabilizar e comparar investimentos depois. Uma coisa importante: não dá para comparar um investimento que te promete 100% da taxa CDI com outro que te promete 120% se eles tiverem riscos diferentes. Ou então, se um deles você tiver que pagar imposto de renda e em outro não. Ou seja, a taxa CDI é a mesma. O que vai diferenciar esses investimentos são as regras e os riscos de cada um deles. Pronto! Agora você já sabe o que é CDI. E com tudo isso que a gente falou, se for para escolher só uma coisa, lembre-se que a taxa CDI não é um investimento em si, mas é uma referência. E exatamente por isso, ela é muito importante. Ela não precisa ser um bicho de 7 cabeças e nem dar um nó na sua.